ampliam os horizontes do pensamento à verdade, ao conhecimento, à liberdade, como se pudéssemos ficar para sempre vigiando-os, obstaculizando-lhes os passos, sem nos darmos conta de que eles estavam sendo fiéis àqueles compromissos que relegáramos. Era um mecanismo psicológico de transferência das nossas frustrações em posições de iracunda ferocidade por eles conseguirem o que não tivemos coragem de realizar. E martirizamos milhares de trabalhadores de Jesus nos mais diversos setores do pensamento e dos ideais, somente porque não se submetiam ao talante das nossas equivocadas determinações. Na Península Ibérica, por exemplo, seguindo os exemplos terríveis de outros países, em nome da hegemonia católica e da fidelidade ao Papa, utilizamo-nos de recursos ignóbeis para permanecermos em domínio político, religioso e cultural da sociedade, expulsando das formosas terras aqueles que chamávamos de hereges, somente porque não aceitavam o nosso Jesus. Naturalmente não aceitavam em razão dos nossos exemplos de anticristianismo, de perversidade e de presunção com que nos vestimos para representá-lo, quando ele se deixou dominar pelo amor, pela compaixão, pela misericórdia, pelo perdão. Longe vão, na escala do tempo, essas loucuras, cujos efeitos ainda permanecem em nossa memória e em nossos atos. Ressumam com frequência aquelas manifestações de ferocidade, quando contrariados, de repúdio, quando não aceitos, de ressentimento, por falta da sua afeição. E acreditamos ainda, infelizmente, ser esse o melhor comportamento. A vida, porém, escreve nas consciências, em representação da consciência cósmica, a verdade inapelável das divinas leis, e ninguém existe que se possa evadir da sua interna presença. Eis porque estamos colhendo a semeadura conforme a realizamos. Neste grave momento das transformações planetárias e humanas, observamos a grande luta entre as forças do bem e aquelas que se autodenominam do mal, cada qual utilizando os recursos que lhe caracterizam as definições. Enquanto o amor utiliza da paciência que educa, da instrução que esclarece, do trabalho que dignifica, da renúncia às paixões venenosas que envilecem, o ódio, filho do despeito e da amargura, semeia a cólera, estimula a devassidão, amplia a área da violência, em vãs tentativas de receber respostas agressivas. Os desafiadores da iniquidade investem sem relutância contra todos quantos se afeiçoam ao dever e à edificação do progresso, procurando vencê-los sem qualquer sentimento de respeito pelo direito de viverem as suas opções elegidas. Não nos fazem recordar os comportamentos cavilosos a que nos entregamos no passado. E compreensível, portanto, que sejamos alvos que desejam atingir, em razão do mal que lhes fizemos, quando tivemos ensejo de ajudá-los a sair das deploráveis situações em que se demoravam. Os seus sentimentos inamistosos defluem dos ressentimentos que mantêm desde aqueles já recuados tempos, embora ainda vivos nas carnes das suas almas, que anelam por desforço e paz, que não têm ideia sequer, pensando que ela virá após atenderem à sede de vingança que se entregam. Novamente fez um silêncio rápido e oportuno, dando-nos ensejo de acompanhar os seus raciocínios ricos de informações, dando curso à tese que nos fascinava. Recordamo-nos das informações históricas, asseverando que Cristóvão Colombo conseguiu o auxílio da corte espanhola, quando os reis católicos Dona Isabel I de Castela e Dom Fernando II de Aragão, se encontravam felizes por haverem expulso da Espanha os mouros que lhes tomaram parte do país no passado. Desde o século VII que se ensaiava o que ficou denominado como a Reconquista, graças à qual cristãos e muçulmanos se entregavam a guerras perversas e contínuas. No fim do século XV, porém, em 1492, as lutas sangrentas travadas especialmente em Córdoba e Granada, últimos bastiões dos invasores, raiaram pela crueldade dos vencedores. Lares e vidas foram destroçados, santuários de fé e educandários religiosos foram praticamente destruídos e a fúria da mata ensandecida,
após incendiar as cidades e perseguir os sobreviventes, hasteou a bandeira da vitória onde antes tremulava a muçulmana. Expulsos também os judeus, as suas sinagogas, seus lares foram destruídos, suas vidas tornadas banais e vendidas a peso de ouro, a fim de poderem permanecer depois da apostasia das doutrinas a que se vinculavam anteriormente, mudando os antigos nomes para aqueles que seriam denominados como cristãos. Firmamos convênios com Portugal para a transferência de muitos deles para as terras lusas, onde foram aprisionados e, na grande maioria, assassinados pelas forças dominantes. Nesse letal período instalou-se a Inquisição Espanhola, e a noite medieval, que se supunha haver desaparecido, prolongou as suas trevas pelos séculos seguintes em aberrações inimagináveis. A fim de arrancar-se a confissão do infiel, eram usados todos os meios bárbaros concebíveis, incluindo-se o empalamento, a roda, a tortura da polé, e tudo quanto de hediondo a mente humana pode conceber quando enlouquecida. As mulheres eram violadas, as crianças assassinadas ou vendidas como escravas, separadas para sempre dos seus pais, os homens válidos eram igualmente vendidos, os idosos e doentes vilmente mortos após suplícios extenuantes. E dizíamos que assim nos comportávamos em nome de Jesus e de sua doutrina. Subitamente, num pequeno intervalo entre uma e outra frase, vimos lágrimas nos olhos do mentor, e percebemos-lhe a voz embargada pela emoção, o que ampliou a nossa sensibilidade. As onomatopeias da natureza estavam saturadas de fluidos felizes que nos revigoravam e que banhavam a região renovando as energias dos habitantes, àquela hora adormecidos, na sua grande maioria, na intimidade doméstica. Ao longe, Selene esparzia o seu véu de prata e as folhas das árvores fremiam ante a brisa delicada. Continuando, o nobre orientador esclareceu, e perfeitamente compreensível que os espíritos que padeceram em nossas mãos e em nossa administração o campeonato da perversidade, ainda aguardem da nossa conduta essa lembrança inditosa, em razão de se haverem atirado aos despenhadeiros profundos do mundo espiritual inferior, onde passaram a homiziar-se, a edificar os seus redutos, hoje transformados em regiões quase infernais, embora sua transitoriedade, onde urdem planos de destruição do pensamento cristão na terra. Se observarmos com cuidado, notaremos a degenerescência da mensagem do Senhor, mesmo nos dias atuais, quando as seitas e igrejas que se multiplicam ferozmente, cada qual pretendendo a primazia do conhecimento e a dominação da verdade, transformam o dízimo, no que, oportunamente, foram as indulgências. Recursos de mercado materialista são utilizados para atrair fregueses desatentos e ambiciosos que desejam comprar o reino sem que operem a íntima transformação de conduta para o melhor. Amplia-se a área das licenças morais que são concedidas a inúmeras denominações religiosas ditas modernas, para estarem de acordo com a vulgaridade destes dias. A Igreja Católica Apostólica Romana sofre o desvario da pedofilia de alguns dos seus membros, sacerdotes e prelados, vivendo uma conjuntura muito aflitiva, além do poder temporal de que desfruta há mais de 17 séculos. E os discípulos do Consolador, como se vêm comportando? Não existem já as diferenças gritantes em separatismos lamentáveis, através de correntes que se fazem adeptas de X, Y ou Z, em detrimento da codificação kardeciana na qual todos aurimos o conhecimento libertador. Não surgem, diariamente, médiuns equivocados, agressivos, presunçosos, vingativos, perseguidores, insensatos, pretendendo a supremacia, em total ouvido das lições do excelente médium de Deus. Por outro lado, surgem tentativas extravagantes para atualizar o pensamento espírita com a balbúrdia em lugar da alegria, com os espetáculos ridículos das condutas sociais reprocháveis, com falsos holismos em que se misturam diferentes conceitos, a fim de agradar as diversas denominações religiosas, com a introdução de festas e atividades lucrativas,
nas quais não faltam as bebidas alcoólicas, com os bailes estimulantes à sensualidade, com os festejos carnavalescos, a fim de atrair-se mais adeptos e especialmente jovens, em vez de os educar e orientar, aceitando-lhes as imposições da transitória mocidade. Denominam-se os devotados trabalhadores fiéis à codificação, em tons chistosos e de ridículo, como ortodoxos, e, dizem-se modernistas, como se os espíritos igualmente se dividissem em severos e gozadores, austeros e brincalhões na utilização da mensagem libertadora do Evangelho de Jesus à luz da revelação espírita. Sem dúvida, são as paixões humanas viciosas, que permanecem em predomínio, gerando essas situações dolorosas. Ao lado delas, porém, por invigilância de quantos se permitem aceitar essas imposições, encontramos a interferência das mentes adversárias do Cristo trabalhando-os, inspirando-os, com o objetivo claro de demonstrar o que denominam como a falsidade do Cordeiro, graças aos seus fiéis insanos. Desse modo, a obsessão campeia em muitos arraiais religiosos, não excluindo a seara espírita, infelizmente, na qual se encontram alguns espíritos estúrdios e ignorantes desejando a projeção do ego, assim como fruir uma situação de relevo, conseguir a libertação dos conflitos pela exaltação da personalidade. Não deixam de ser preocupantes essas inovações que mantêm os vícios e as licenças comportamentais, em detrimento da conduta saudável e honrada, no serviço de consolação dos sofrimentos humanos e no trabalho de erradicação das suas causas. O espetáculo, portanto, tem a sua programação nessas regiões nefastas da erraticidade inferior, onde se encontram aqueles que nos foram vítimas e não acreditam em nossos atuais valores. Ainda mais, quando nos testam e falhamos lamentavelmente, aderindo-lhes aos sentimentos vulgares e doentios. Conhecendo-nos as debilidades espirituais e os pontos nevrálgicos, à semelhança de calcanhares de Aquiles, utilizam-se da nossa vulnerabilidade para intrometer-se nas programações dignificantes da conduta humana, mantendo os clichês dos vícios e das soluções milagrosas do arrependimento de última hora, da aceitação de Jesus no instante final da etapa física, para a conquista mentirosa do paraíso. Faz-se urgente uma revisão dos atuais comportamentos no convívio social, nas greis religiosas, políticas, artísticas, em que o belo vem sendo substituído pelo erótico, em que o crime hediondo do aborto transforma-se num ato de coragem digno de imitação, proclamado por multiplicadores de opinião em mulheres que se tornaram famosas. A semelhança dos tempos históricos do cristianismo primitivo, torna-se impositivo de urgência a volta a Jesus, desataviado e simples, a pulcritude dos seus ensinos e a sua vivência natural. Assevera-se que odiernamente não há mais lugar para a vida ingênua e elevada, em razão da tecnologia avançada, das grandes conquistas da ciência e do conhecimento em geral, quando se deveria afirmar que estes são os dias, sim, da vivência nobre, sendo divulgada como de natureza terapêutica para prevenir as criaturas humanas da depressão pandêmica, das enfermidades psicossomáticas, dos processos enfermiços degenerativos, da violência e da agressividade, dos crimes de todo jaez, da interferência dos espíritos infelizes nas existências humanas gerando obsessões e transtornos vários, tão lamentáveis quanto dolorosos. Estamos encarregados, nós, os espíritos que nos encontramos a serviço do Senhor e da preparação dos novos tempos, de despertar as consciências, de trabalhar em consonância com os companheiros da jornada canal, de maneira que a renovação seja feita desde agora, passo a passo, reconstruindo o mundo moral em toda parte, especialmente nas paisagens íntimas, no coração de onde procedem as boas como as más palavras e condutas, conforme enunciou o Rabi Galileu. Não se trata de uma tarefa simples e fácil, como, aliás, nada é, quando se trata de valores de enobrecimento, de transformações radicais dos desequilíbrios para a ordem, do erro para o certo.
Empenhados no programa traçado por Jesus, porfiemos, não cedendo espaço à frivolidade nem às insinuações douradas que mal propõem. Jesus, hoje como ontem, e amanhã como hoje, é o nosso lema. Vencedor dos tempos, ele aguarda que a sua mensagem seja realmente vivida conforme nos ensinou pelo exemplo. Não há outra alternativa, senão avançar no rumo da vitória sobre as tendências inferiores. Calou-se, emocionado, enquanto respirávamos o ar balsâmico da natureza em festa estelar. Um grande silêncio, apenas quebrado pelas harmonias siderais, a todos nos dominou. 18. Reflexões e diálogos profundos. Tomados pelo encantamento ante as lições que nos foram transmitidas, e havendo surgido o momento que todos desejávamos, a fim de aprofundarmos reflexões, o caro Ivon indagou ao venerável amigo espiritual. Penso que o nobre mentor está preparando-nos para experiências mais significativas do que estas que estamos vivenciando no momento, não é certo? A narrativa a respeito das nossas responsabilidades faculta-me pensar que as nossas vítimas estão necessitadas de nós, nos ambientes infelizes em que se refugiam. Poderia, o caro orientador, acrescentar-nos algo mais. Todos procuramos absorver os ensinamentos que viriam em resposta à indagação oportuna do querido companheiro. Sem fazer-se rogado, Dr. Silvio relanceou o olhar portador de diferente brilho no momento e confirmou. O nosso propósito, com as informações apresentadas, é o de despertar em todos o sentimento de responsabilidade em relação aos acontecimentos infelizes que ocorrem no planeta e a onda de desespero que varre a Terra. Observamos as lutas sangrentas que defluem do terrorismo internacional, em que, no início, Oriente e Ocidente se confrontavam. Não podemos esquecer que tais ocorrências ainda são remanescentes das infelizes cruzadas, que levaram os ocidentais à pilhagem e ao crime sob o comando de alguns reis fanáticos e outros semibárbaros que, em nome da defesa do túmulo vazio de Jesus Cristo, avançaram como gafanhotos esfaimados com as suas hostes sobre as sementeiras culturais e riquezas que acreditavam poderiam tomar daqueles aos quais elegeram como inimigos, sem que houvesse motivos para a turdida conclusão. Rios de sangue correram e ressentimentos profundos criaram barreiras entre as duas culturas que deveriam unir-se, a fim de beneficiar a humanidade como um todo. De imediato, a precipitação, filha do medo e do rancor, desencadeou mais uma vergonhosa guerra de difícil encerramento na atualidade com a morte de milhares de civis e militares, cada dia com maiores complicações. Passado o primeiro momento, ampliou-se o fanatismo nacional em inúmeros países submetidos ao jugo inclemente de outros, mais poderosos, estimulando o uso perverso das bombas humanas, em inconcebíveis atentados à própria, assim como a outras vidas. As tropas espirituais inferiores que, no momento, semeiam a hediondez no planeta, têm algumas das suas lideranças nas vítimas da Inquisição inditosa, sob o comando de antigos rabinos judeus e ulemas mouros, que estorcegaram até a morte inclemente nas sessões de tortura, nos cárceres infectos, ou foram queimados vivos após sofrerem todo tipo de martírios. Inditosos até hoje, desde os recuados dias de 1478 em Espanha e de 1536 em Portugal, quando tiveram início as perseguições, em decorrência da bula papal firmada por Sisto IV, no dia 1º de novembro de 1478, por solicitação dos reis católicos, que desejavam coibir, conforme o conseguiram, as práticas ditas mosaicas em forma de ritos e cerimônias entre os denominados cristãos novos de Castela e Aragão, considerando que as mesmas se propagavam em razão da tolerância de bispos e outras autoridades eclesiásticas permissivas. Através das bulas e dos editos inquisitoriais a perversidade e os interesses mesquinhos espalharam o terror na Península Ibérica, qual ocorria também em diversos outros países. A ignorância, filha do despudor,
Levava aos tribunais todos aqueles que caíssem na desgraça de uma denúncia feita por interessados no espólio das vítimas, em concordância com os prelados e bispos nomeados para esse fim, em ambos os reinos de Castela e de Aragão pelos seus reis, gerando o infortúnio que se arrasta até estes dias de sombra e de recuperação. A hedionda organização sobreviveria terrível até extinguir-se em Espanha no ano de 1834, embora ainda funcionasse até bem mais tarde, e em Portugal até 1821. Não esqueçamos o auto de fé de Barcelona em relação aos livros espíritas, no dia 9 de outubro de 1861, na esplanada do castelo daquela cidade catalã. O amor de Jesus convoca-nos, desde há muito, para que executemos um programa de reabilitação dos nossos gravames, buscando aqueles aos quais ofendemos, torturamos e levamos ao infortúnio. Como estamos vivendo o período das definições espirituais no globo terrestre, já não podemos adiar a oportunidade da busca e do encontro conscientes com os nossos irmãos em desdita, que permanecem nos labirintos do ódio. E como poderíamos realizar essa programação? Voltou o amigo a interrogar. Sem apresentar qualquer enfado, o generoso amigo elucidou. Empenhados, conforme nos encontramos, ao lado de milhares de outros grupos de espíritos que trabalham pela implantação dos novos tempos, especialmente na atividade preparatória da reencarnação dos luminares do passado, assim como dos nossos irmãos convidados de Alcione. Acompanhamos o cerco negativo daqueles amigos referidos, tentando impedir a execução do programa em marcha. De igual maneira, estarão reencarnando-se elevados espíritos da filosofia e da arte, da religião e da política do passado, considerados pais dessas doutrinas, a fim de poderem reformular, atualizar e conduzir as origens do ideal, dos quais os seus postulados foram afastados, facilitando a transição da sociedade em outros segmentos de que se constitui. Teremos oportunidade, em nosso atual labor, de ser enfrentados por esses companheiros em alucinação, que irão desafiar-nos a combates corpo a corpo, como nos velhos tempos em que se estabeleciam áreas próprias para as lutas, ante o aplauso de assistentes fúteis que ficavam a regular distância aguardando os vencedores, para aderir às suas façanhas. Enquanto urdem as técnicas da indignidade e da vilania, os nossos serão sempre os instrumentos do amor e da compaixão em forma de caridade para com todos e com nós mesmos, usando o capacete da fé e a espada flamejante da bondade, de forma que a vitória, sem dúvida, será de Jesus descrucificado. No silêncio, que se fez natural, o amigo Anselmo inquiriu: prosseguiremos ainda por algum tempo no serviço preparatório das reencarnações, conforme estivemos fazendo? Sim, sem qualquer dúvida, porquanto os nossos tentames podem ser considerados ensaios para os acontecimentos massivos que já se encontram preparados, dependendo, exclusivamente, das condições psíquicas do planeta e das responsabilidades assumidas conscientemente pelos pais que receberão os nobres imigrantes, ao mesmo tempo que também acolherão os missionários do passado, agora de retorno. Estamos no limiar do glorioso momento anunciado pelo Senhor desde quando esteve conosco e confirmado pelos seus mensageiros de todos os tempos, que aguardam essa hora para a construção definitiva do reino de Deus em todos os corações. Somos os trabalhadores humildes que preparam o solo para as grandes avenidas do progresso, ficando esquecidos, a fim de que o conforto e a felicidade deslizem em triunfo pelas vias formosas que nossas mãos calejadas trabalharam, quando o terreno era rebelde e difícil. Silenciando, por um pouco, o amigo e benfeitor levantou a cabeça na direção do zimbório coruscante e referiu-se aos fascículos de luz que desciam com relativa velocidade na direção do orbe, iluminando mais a noite deliciosa. Eles estão chegando, recepcionados por incontáveis trabalhadores da seara do Mestre, localizando-os nos lares em que deverão renascer. Houve um mais prolongado silêncio, e não era necessário acrescentar mais nada. De imediato,
porque a madrugada se desenhava após a noite plena. Dr. Silvio convidou-nos a visitar um bairro periférico, naquela mesma cidade, onde o sofrimento mais se expressava em forma de miséria socioeconômica. Caminhamos entre os casebres miseráveis com os esgotos a céu aberto. Os animais domésticos rompiam sacos plásticos de lixo, em busca de alimento, atraindo vorazes ratazanas que também, vez que outra, atacavam as crianças adormecidas no solo em tábuas desnudas e infectas. Adentramo-nos em um desses lúgubres redutos, e notei que, de uma humílima construção, exteriorizava-se uma suave claridade. Percebendo minha muda indagação pelo motivo daquela diferença, o benfeitor acercou-se-me e socorreu-me, esclarecendo. E a residência de Hermenegildo e Rosalinda, um jovem casal de nossa esfera, que renasceu em condição de penúria econômica, a fim de ressarcir antigos comportamentos extravagantes, e que se comprometeram a cooperar com a reencarnação de um dos visitantes de Alcione. Adeptos do espiritismo, permanecem fiéis aos compromissos abraçados antes do túmulo, havendo-se consorciado, faz poucos meses, após o reencontro feliz na casa espírita em bairro próximo, onde experimentam conforto e servem com abnegação. Tocados pelos ensinamentos de Jesus, possuem o hábito salutar de ler o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, todas as noites antes do repouso, o que se transformou numa forma delicada de estudo espiritual no lar, atraindo expressivo número de amigos desencarnados que cooperam na região, transformando o reduto doméstico em santuário de repouso e de renovação. Entremos. A sala era muito modesta e o espaço, mínimo, onde se encontrava pequena mesa com 2 cadeiras, fogão e pia para a higiene da louça e panelas. Tudo muito singelo, quarto também exíguo e banheiro, num espaço de menos de 30 metros quadrados. A movimentação espiritual era grande, porque a dimensão parafísica diferenciava bastante da material, comportando significativo número de visitantes entre os quais nos encontrávamos. Sob a direção do benfeitor adentramo-nos na singela alcova, onde os encontramos adormecidos e parcialmente desdobrados da argamassa celular, apresentando alguma lucidez e um júbilo confortador. Parecendo conhecer Dr. Silvio, abraçaram o mentor e expressaram a imensa alegria que os tomou de inopino, exteriorizando o amor dos céus pelos seus servidores na terra. Nesse comenos, adentrou-se um espírito nobre, que logo identifiquei como imigrante, apresentando indescritível satisfação que também nos contagiou. Dr. Silvio apresentou-o aos futuros pais, que se mostravam exultantes, passando a dialogar de maneira muito especial. Enquanto o casal manifestava o seu pensamento verbalizando-o, podíamos notar que o visitante emitia ondas mentais muito poderosas que se condensavam como símbolos respostas perfeitamente entendíveis. O visitante dizia-se vivamente interessado em desfrutar da futura experiência iluminativa, trazendo no imo anelos de amor e desejos imensos de contribuir em favor da transformação do planeta e da sua sociedade, para o que se preparara antes de chegar à Terra em veículo especial, para observar as conquistas já logradas e eleger o labor em que poderia ser mais útil. Desejava renascer naquele reduto de dor e de necessidade, a fim de elevá-lo à melhor condição através dos esforços que empreenderia e das ações que realizaria em favor do desenvolvimento da comunidade sofrida. Por alguns momentos acompanhamos aquele peculiar diálogo, terminando com o anúncio da sua vinculação ao casal em próximos dias, quando deveríamos estar presentes participando da sua reencarnação. Abraçou efusivamente os futuros genitores que ficaram imantados com a luminosidade que dele se exteriorizava. Dr. Silvio convidou-o a permanecer conosco por ocasião da visita que iríamos realizar a outro domicílio, para onde rumamos. A presença do respeitável amigo deu um colorido especial ao nosso grupo, em razão das irradiações que produzia, facultando-nos uma conversação edificante a respeito da vida na dimensão de onde provinha.
Ele mantinha o mesmo método a que já nos referimos. Enquanto verbalizávamos o pensamento, ele transmitia por telepatia simbólica a sua resposta. Informou-nos sobre a beleza da região que habitara até há pouco, do multicolorido de que lá se reveste a natureza e da indescritível harmonia que reina nesse lar de progresso indefinível. Referiu-se à ausência do sofrimento conforme entendemos, dos processos de fraternidade e de convivência em auxílio mútuo, de júbilos e de gratidão ao Supremo Criador do Universo, reverenciado em espírito e verdade, das formosas conquistas da inteligência aliadas às dos sentimentos. O seu pensamento exteriorizado produzia uma vibração musical que também absorvíamos, adornando com sons delicados as imagens que podíamos captar. Por sua vez, interrogou-nos a respeito das paisagens de sombra e angústia que notara na Terra, das densas ondas de infelicidade e de revolta que lhe produzia choques vibratórios, assim como do horror da violência, das buscas desenfreadas pelas paixões dissolventes e destrutivas, que caracterizam, por enquanto, o nosso mundo de provas e de expiações. Sem nenhuma expressão de censura, analisou o primarismo ainda existente em nosso planeta, onde os horrores da guerra ceifam milhões de vidas com periodicidade, assim como a ocorrência das contínuas vagas de terrorismo de toda espécie, dos fenômenos sísmicos que abalam a estrutura geológica da Terra, dos sofrimentos superlativos. Havia uma dorida expressão na sua face ao analisar o novo mundo onde iria trabalhar, em tentativa de auxiliá-lo a melhorar-se, tornando-se mais tristonho ao referir-se à criminalidade, aos terríveis abortos provocados, às aplicações da eutanásia, ao volume de suicídios e ainda à pena de morte legalizada. Por fim, referiu-se aos tsunamis de natureza moral, de alguma forma responsáveis por aqueloutos decorrentes da adaptação das placas tectônicas em contínua movimentação. À medida que o Dr. Silvio informava e ambos comentavam as ocorrências ora vigentes em nosso amado orbe, mas se lhe assinalava face a expressão de ternura e de compaixão, exprimindo o sentimento de solidariedade pelos sofredores do mundo, que anelam pela libertação dos atrativos nefastos e dos grilhões que os prendem ao primarismo ainda em predominância em nossa cultura social e moral, nestes dias em vagarosa alteração para o melhor. Evitando que o momento se transformasse em melancolia e aflição, habilmente o mentor possa narrar as expectativas do trabalho em pauta, assim como a felicidade de poder se ajudar, de construir-se o bem onde se encontram os escombros remanescentes do mal. De imediato, todos nos refizemos, e o doce encantamento decorrente da presença do convidado voltou a entusiasmar-nos. Nesse ínterim, alcançamos um apartamento no centro da cidade em um edifício de classe média, e adentramo-nos. Podia-se respirar a psicosfera de paz, sem a presença de espíritos vulgares e perturbadores, sendo recebidos à porta pelos residentes risonhos, em parcial desdobramento pelo sono fisiológico, que nos pareciam esperar, embora eu não tivesse ideia de que iríamos ali. Dr. Silvio, sempre muito cortês e ético, apresentou-nos o casal portador de grande simpatia, Alonso e Eunice, que estavam expectantes a respeito da possibilidade de serem aquinhoados com a bênção da progenitura. Dificuldades iniciais que inibiam o cavalheiro haviam se tornado motivo de sofrimento, que foi ultrapassado, mediante uma cirurgia de pequeno porte a que se houvera submetido com excelentes resultados, fazia pouco tempo. Naquela noite, após a comunhão sexual que se facultaram, aguardavam que a misericórdia divina os felicitasse com a futura chegada de um filhinho para conchegar-se aos seus cuidados. Enquanto conversávamos jovialmente, adentraram-se dois amigos de outro grupo dedicado à reencarnação, trazendo o espírito que iria envergar a indumentária carnal a partir daquele momento. Todos adentramo-nos na alcova e nos detivemos ante os seus corpos adormecidos, envoltos pela ternura de um abraço de gratidão e de júbilo.
Dr. Silvio aproximou-se da senhora Eunice, que apresentava o coração iluminado por peregrina luz, enquanto o seu organismo ainda mantinha os espermatozoides em movimentação no aparelho genésico. O geneticista sábio explicou-nos que se tratava de uma pasta amorfa em atividade, constituída por centenas de milhões de espermatozoides, 3 milhões dos quais podem penetrar no útero, com capacidade de sobreviver pelo tempo de até 48 horas. Esclareceu-nos que o processo de fecundação dá-se dentro de um período de mais ou menos 10 horas, quando o selecionado ruma em viagem ascensional pelo tubo vaginal, atravessando o colo do útero, a fim de poder penetrar na trompa de Falópio, onde se dará o encontro com o óvulo preparado para recebê-lo. Esse milagre, esclareceu, lúcido, é um dos momentos mais grandiosos da vida, que logo mais se transformará num ser humano, qual ocorre, igualmente, com ligeiras diferenças, nos reinos vegetal e animal. Quando se dá a união dos gametas, tecnicamente estão programadas as heranças dos ancestrais, que sabemos serem estabelecidas graças à lei de causa e efeito através do perispírito. Isto posto, ele acercou-se da senhora e aplicou as mãos com as palmas estendidas para baixo, como se estivesse anulando a organização material, e chamou-nos a atenção para a intimidade do seu aparelho genésico. Logo depois, solicitou ao futuro reencarnante que mais se aproximasse e pensasse com forte energia na vinculação ao espermatozoide que fosse portador de algumas das suas e das características biológicas dos pais. Do seu chakra cerebral, que se iluminou como um pequeno arco-íris em volta da parte superior do cérebro, destacou-se um raio prateado que penetrou na pasta gelatinosa e se fixou em um pequeníssimo gameta, que também absorveu a luminosidade agora em tom azul, vitalizando e fazendo-o disparar do grupo em que se encontrava submerso. Iniciava-se o processo que culminaria no momento da fecundação do óvulo, isto é, quando se unirá aos receptores de proteína na pelúcida, produzindo uma reação enzimática, assim facilitando que a área seja perfurada, penetre o óvulo e o fecunde, o que dura, normalmente, uns 20 minutos, e do posterior deslocamento do ovo para a implantação na câmara uterina. O tempo se encarregaria do processo natural e, a partir daquele momento, o nosso visitante já se encontrava psiquicamente vinculado ao futuro corpo que seria trabalhado pelo perispírito. A jornada para o espermatozoide realizar é muito grande e cheia de desafios, elucidou o nosso mentor, porque a distância a vencer é larga e a viagem se realiza, mais ou menos, com a velocidade de 1 centímetro por minuto, estando a parte superior da trompa de Falópio localizada a uns 30 centímetros. Ele também tem que resistir aos ácidos que o organismo feminino produz, matando um grande número de candidatos. Em razão dos objetivos divinos da procriação, por ocasião da ovulação essa acidez diminui, o que facilita a sobrevivência de muitos que seguem atraídos pelo óvulo. Observamos que, ao dar-se a vinculação do psiquismo do amigo espiritual com o espermatozoide, ele experimentou uma espécie de choque, empalidecendo levemente e parecendo sofrer rápido aturdimento. Logo superadas essas emoções e sensações, poderia permanecer em atividades outras. No entanto, a ligação com o gameta masculino seguiria o seu curso e posteriormente se daria a fecundação, logo seguida por todo o processo de renascimento na carne. Informados da ocorrência, nos seus detalhes próprios, os futuros pais beijaram as mãos do Dr. Silvio e abraçaram ternamente aquele que seria o filho anelado, levando-nos todos emoção das lágrimas. Comentando a luta que o espermatozoide trava com os elementos que lhe são hostis, no organismo feminino, em mecanismo de defesa, o benfeitor referiu-se. Moderna escola de psiquiatras discípulos da admirável doutora Melanie Klein, consideram que esse fenômeno permanecerá no inconsciente profundo do ser humano, gerando-lhe alguns problemas de comportamento, que necessitam de cuidadosa psicoterapia, a fim de conseguir a total libertação,
Tal choque decorrente da batalha travada nesse período que precede a fecundação. O querido mentor, ante a manhã que surgia risonha, na simplicidade da recâmara em que nos encontrávamos, convidou-nos à oração de agradecimento a Deus pela sua inefável misericórdia, levando-nos a um quase estado de êxtase, enquanto traduzia os nossos sentimentos ante a contemplação da vida humana em processo de desenvolvimento físico, seguindo no rumo da sua fatalidade biológica. Participando de um evento dessa natureza, não existe quem não se dobre vencido ante a majestade divina geradora da vida na sua multiplicidade de aspectos. Somente o amor possui esse condão mágico de a tudo comandar e abrir portas à sua compreensão. Terminada a tarefa, que se repetiria inúmeras vezes, nos dias que se seguiram, dirigimos-nos ao núcleo onde tínhamos a sede das nossas atividades. 19. Preparação para o Armagedon espiritual. Havíamos recolhido precioso material para demoradas reflexões em torno do milagre da vida, nem sempre valorizada pelas criaturas humanas, quando distantes da fé religiosa, dos valores éticos e morais, dos compromissos com a realidade existencial. Durante toda a semana estivemos visitando os grupos familiares que haviam sido convidados para a reconstrução da nova terra e a felicidade dos seus habitantes no futuro, bem como daqueles outros que se haviam comprometido espontaneamente, quando se deram conta de que estava ocorrendo a grande revolução do amor no planeta querido. Voltamos aos lares de Hermenegildo e Rosalinda, de Alonso e Eunice, e noutros mais onde estivéramos, nos quais os processos de reencarnações vitoriosas desenvolviam-se conforme esperado. O benfeitor informou-nos que naquele reduto lôbrego, onde o crime se tornara uma constante, viviam os nossos irmãos espíritas cristãos, preservando o clima de paz em volta. O mensageiro que iria ali renascer demonstraria que o ambiente não é o responsável exclusivo pelo comportamento do indivíduo, pois que, em razão do seu estado evolutivo, destacar-se-ia no futuro, seguindo os formosos caminhos da magistratura, de maneira a modificar a sua turna paisagem do lugar, mudando completamente a sua estrutura social, econômica e humana. Por outro lado, o filhinho de Alonso e Eunice deveria dedicar-se às ciências médicas, de modo a mais humanizar essa doutrina, que vem sofrendo grande desrespeito por parte de alguns dos seus membros, que se olvidam do juramento de Hipócrates, para dela fazer uma indústria lucrativa em detrimento das vidas que se estilam em abandono, longe de qualquer sentimento de compaixão. Diversos outros, de cujo programa participáramos, estariam comprometidos com diversas áreas do conhecimento científico e filosófico, com a vivência ética, especialmente na política, a cujo ministério se dedicariam com dignidade, modificando os padrões de conduta vigentes e fazendo respeitar-se as leis constituídas, iniciando o mistério por eles mesmos. Analisando que essa transformação se operaria em todo o planeta, podíamos antever um mundo sem as fronteiras do ódio, sem os separatismos étnicos, que sempre geraram combates impiedosos, sem a miséria econômica portadora de males incontáveis, e, principalmente, sem a miséria moral, que desapareceria dando lugar a novos conceitos em torno dos comportamentos. Enquanto essa transformação não se realiza, embora esteja em franco desenvolvimento em toda parte, nas sombras dos guetos espirituais inferiores, os inimigos do bem urdem ataques e tramam vinganças odientas contra as criaturas. Nesse sentido, tendo em vista serem os espíritas sinceros dos novos cristãos, sem nenhum desrespeito a outros tantos servidores do Evangelho de Jesus espalhados no mundo, tanto quanto cidadãos honestos não vinculados a nenhuma denominação religiosa, porém, valorosos e dignos, as baterias da maldade estavam sendo colocadas na sua direção. É claro que também os indivíduos honestos e de sentimentos elevados não ficavam à margem da ação ignominiosa desses infelizes do além, por considerá-los obstáculos aos objetivos que abraçam, quais sejam a extinção do bem,
as subjugações e vampirizações coletivas como já se podem observar, porém, em número mais volumoso, a desventura e alucinação nos jogos dos prazeres sórdidos. Com certeza, embora as armadilhas perversas e as perseguições inclementes, ninguém, que se encontre desamparado, à mercê do mal, exceto quando se permite espontaneamente a vinculação com essas forças ignóbeis. Deter-nos-emos especialmente na área do movimento espírita comprometido com Jesus e sua doutrina, alvo primordial de determinados grupos da greia autodenominada como mal. Acercando-se dos médiuns invigilantes, vem inspirando-os a comportamentos incompatíveis com as recomendações do Mestre Jesus e dos espíritos superiores através da codificação kardeciana, estimulando-os a espetáculos em que a mediunidade fica ridicularizada, como se fosse um adorno para exaltar o seu possuidor. Concomitantemente, fomentando paixões servis nos trabalhadores afeiçoados ao socorro espiritual das reuniões mediúnicas, fazendo-os crer que estão reencontrando os seres queridos de outras existências, que agora lhes perturbam os lares e facilitam convivências adulterinas em flagrante desrespeito aos códigos morais e aos do dever da família. Fascinação, subjugação, que se iniciam discretamente e roubam o discernimento de muitos, constituem o jogo das entidades insanas, aproveitando-se das debilidades ainda persistentes em a natureza humana. Além dessas ações nefastas, trabalham pela desunião dos companheiros de lide espiritual, pela maledicência e calúnias bem divulgadas, como se estivessem trabalhando para senhores diferentes e não para aquele que deu a vida em demonstração insuperável de amor e de compaixão por todos nós. Em determinadas situações, desencadeiam enfermidades de diagnose difícil, ocultando a sua interferência nos organismos debilitados e carentes de energias, levando ao fosso do desânimo pessoas afeiçoadas ao dever e comprometidas com a fraternidade legítima. Na área da caridade, movimentam os discutidores que perdem o tempo entre os conceitos de paternalismo e de promoção social, olvidados do socorro que normalmente chega tarde, quando se aplicam as horas em ociosidade mental e divagação intelectual. O Armagedon bíblico do Apocalipse de João e das tradições judaico-cristãs, não se restringe apenas à estreita faixa do Vale do Megido, ou do monte do mesmo nome, quando os exércitos de todas as nações se reuniriam para a batalha final. Todo o planeta hoje pode ser denominado como Vale de Jeosafá, onde já se travam as batalhas de extermínio em que o Senhor de Misericórdias será o vencedor da impostura e da perversidade. Legiões de dedicados missionários do bem movimentam-se em toda parte, de forma a atenuar as consequências da imprevidência de uns, do desespero de outros, e na seara espírita, as advertências dos mentores são contínuas, não as entendendo aqueles que se encontram surdos para a verdade, distraídos para a renovação moral intransferível, volúveis ao compromisso assumido, porque autofascinados, tornam-se modernos narcisos. Oportunamente, Dr. Silvio informou-nos que estava sendo programado um encontro com um antigo rabino judeu vitimado nos já referidos terríveis dias do fim do século XV, na Espanha, quando da expulsão dos não-católicos daquelas terras. Já conhecíamos a sociedade espírita onde deveria ocorrer a atividade do nosso benfeitor com o convidado espiritual Eliashim Ben Sadoshi, que comandava expressivo bando de assaltantes desencanados, ora dedicados à campanha de extermínio dos discípulos da terceira revelação judaico-cristã. Para que lográssemos o êxito desejado, os mentores, em nossa esfera de ação fora da Terra, delinearam como se daria o encontro para o qual nos deveríamos preparar espiritualmente. Predispostos ao labor e confiando na divina misericórdia, dirigimos-nos ao núcleo espírita, onde tivemos oportunidades anteriores de estagiar. A instituição dedicada ao estudo da codificação do espiritismo conforme os austeros métodos utilizados por Allan Kardec, ressaltando o labor em torno da educação sob todos os aspectos considerados, porque não apenas adstrita às criaturas reencarnadas,
mas também aos desencarnados em sofrimento e em ignorância das divinas leis. Estava em plena realização do seu programa quando chegamos. As salas de estudos e de socorro fluido terapêutico encontravam-se repletas de trabalhadores sérios e de necessitados de ambos os planos da vida. O salão reservado para as conferências e simpósios, assim como aos passes coletivos, encontrava-se com todos os lugares tomados por pessoas expectantes e ansiosas pela palavra iluminada de que seria instrumento o expositor da noite. A movimentação dos espíritos desejosos de comunicar-se com os familiares era expressiva, assim como a dos indivíduos atormentados por problemas de vária ordem, que se haviam dirigido à casa espírita, esperando orientações e conforto para os dramas que carregavam como cruzes ocultas, íntimas e afugentes. Quando o encarregado da palestra chegou, pudemos notar a alegria sincera que se desenhou em muitos rostos. Pessoas que se encontravam contraídas aliviaram as marcas da aflição e exteriorizaram vibrações de simpatia que passaram a envolver o trabalhador de Jesus. De imediato, ele se deteve numa ou noutra fila, saudando os amigos e os visitantes, de modo que todos tivessem oportunidade de receber-lhe o benefício das energias do que também externava. Acompanhamo-lo de perto e escutamos as solicitações anunciadas e as silenciosas de grande número de presentes, confiando na inspiração que o tomaria, e nas bênçãos que iriam recolher durante a mensagem de que se faria portador. Sempre vigilante, Dr. Silvio nos disse. O Espiritismo é uma doutrina séria, que não pode ser utilizada para frivolidade nem para autopromoção de qualquer dos seus membros. Representando o Consolador que Jesus prometeu, embora seja uma formosa mensagem portadora de alegrias, não se comporta como espetáculo hilariante para divertimento dos frívolos. Quase todas essas pessoas, assim como os espíritos que acorreram a este local, são portadores de graves questões que os atormentam, ansiando por uma orientação de equilíbrio e apoio fraternal, a fim de poderem recuperar as forças que lhes facultem continuar na marcha até a libertação orgânica. Familiares angustiados pela desencarnação de seres queridos, enfermos de diversas patologias, incluindo severas obsessões, anelam por diretrizes de saúde e de paz, vitimados por injunções socioeconômicas e de comportamento social, necessitam de bondade e auxílio para não tombar no fosso das depressões graves ou enlouquecerem de agonia ante as incertezas que os atormentam. Certamente, não há lugar para as gargalhadas nem os exibicionismos pessoais, em falsas condutas terapêuticas de natureza circense. Ninguém mais feliz do que Jesus, no entanto, jamais alguém que se lhe equiparasse na seriedade com que sempre tratou das questões pertinentes ao reino dos céus. Pontualmente, à hora estabelecida, em respeito aos compromissos de todos, o diretor da casa deu início à reunião de estudos, convocando os presentes à oração gratulatória e solicitando inspiração para os labores da noite. À medida que falava com a unção, foi aureolado por delicada luminosidade que dele mesmo se expandia. Em seguida, passou a palavra ao responsável pela dissertação da noite, que abordou a parábola do filho pródigo, lendo com cuidado o texto e, de imediato, interpretando em termos compatíveis com os conhecimentos atuais da psicologia, da filosofia, da ética, da sociologia e especialmente do espiritismo. Novos ângulos foram abordados, sutilezas ocultas nas lições foram expostas, atualizações dos ensinamentos tiveram seu momento de apresentação, tudo isso numa linguagem escorreta e em tons coloquiais, levando os ouvintes atentos a reflexões interiorizadas, que os iriam auxiliar a entender o significado profundo da mensagem de Jesus. Entremeando a dissertação com observações joviais, vez que outra, numa metodologia pedagógica saudável, que não diminuía a gravidade do conteúdo, inspirado por nobre estudioso do nosso plano, a todos nos sensibilizou com a palavra enobrecida e carinhosa. Ao terminar, a psicosfera ambiente era de paz,
abrindo espaço para a aplicação coletiva dos passes. Quando os médiuns dedicados ao mistério tomaram suas posições em diferentes lugares, iniciando-se as vibrações que canalizaram para todos os presentes as energias revigorantes que os sensitivos absorviam e distribuíam, iluminando todo o amplo espaço. Familiares desencanados acercaram-se dos seus afetos e os inspiraram, enquanto esses oravam afervorados, e, ao término, após a prece de encerramento, todos saíram dominados por inefável bem-estar e renovados interiormente para os enfrentamentos da evolução. Em continuidade, o companheiro expositor encaminhou-se a uma pequena sala contígua, onde prosseguiu ouvindo e aconselhando as pessoas que foram adrede selecionadas pelos atendentes fraternos. Sempre acompanhado por abnegados mensageiros do nosso plano sob a orientação do seu mentor, ofereceu o pábulo alimentício da palavra do Evangelho, com os esclarecimentos espíritas em torno dos problemas de cada um, enquanto os benfeitores espirituais se encarregavam de anotar o endereço de cada paciente, a fim de prosseguirem auxiliando com os recursos de que são portadores. A ordem, a disciplina e o seio da instituição faziam-se presentes em toda parte, demonstrando que o serviço do bem não deve ser feito de improviso, de qualquer maneira, merecendo o respeito que se dedica a todas as questões relevantes. Depois de algumas horas de atendimento, o companheiro dirigiu-se ao lar com alguns amigos que o acompanhavam no mistério, enquanto ficamos participando das atividades que prosseguiam em nossa esfera de ação. Embora as instalações fossem cerradas no plano físico, palestras espíritas sucederam-se no salão, e, nos outros setores, espíritos afervorados ao dever continuaram em atendimento aos necessitados de toda a ordem. O trabalho é a tônica de manutenção do equilíbrio em todo lugar. O repouso é uma necessidade orgânica, no entanto, quando se busca demasiado descanso, foge-se ao dever sob falsos pretextos, porquanto mudança de atividade, despertando novos estímulos emocionais, também funciona como renovação de energias. A noite avançava, quando chegaram os trabalhadores especializados no tipo de reunião que logo mais teria lugar. Na sala mediúnica, especialmente reservada aos atendimentos de desobsessão, a movimentação dos espíritos dedicados ao mistério era significativa. Havia-se encerrado um labor, e técnicos em limpeza psíquica e ambiental adentraram-se no recinto para prepará-lo para o próximo compromisso. 20. O enfrentamento com a treva. Os membros, que foram convocados entre os encarnados, eram companheiros adestrados no socorro aos espíritos renitentes no mal e acostumados aos debates que sempre se travam durante os atendimentos especializados. O médium Josival, que fora responsável pela dissertação da noite, veio trazido pelo mentor amigo, apresentando significativa lucidez, acostumado como se encontrava com os desdobramentos parciais pelo sono fisiológico e com as realizações espirituais em nossa esfera de residência. Jovial, saudou-nos a todos, demonstrando especial carinho em relação a este modesto narrador, e colocando-se inteiramente à disposição do Dr. Silvio, que deveria dirigir a atividade programada. Nesse comenos, um dos vigilantes que se encontravam à porta de entrada da instituição, veio notificar-nos que o grupo de rabinos judeus acercava-se, apresentando-se de maneira pomposa, com indumentários extravagantes, e o sumo sacerdote Eliashim Ben Sadoshi, à frente, caminhava com orgulho mal disfarçado, estampando uma carantonha de ódio e soberba. Acolitado por mais de uma centena de outros chafetes, igualmente portadores de semblantes ferozes, alguns com visíveis deformações, deteve-se à porta principal. Cães amestrados, que pareciam anteriormente seres humanos, ora hipnotizados, assumindo formas animalescas, em razão da crueldade de que se fizeram portadores durante as existências anteriores, evitavam que grande número de adeptos e de vitimados pelos administradores da triste coorte gerassem qualquer embaraço.
chegando à área fronteiriça porta de entrada, tomaram ridícula posição de combate, nos antigos moldes medievais, empunhando estranhos instrumentos de guerra, e, em gritaria selvagem que repercutia em todo o ambiente, pareciam aguardar a voz de comando. Venerando a entidade feminina cercou-se do fanfarrão desencarnado e desarmou com a simples